Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou conversar sobre algumas ciências que não são bem, ah, não são bem faladas, não são bem transmitidas para o público, até porque são instrumentos muitas vezes de manutenção das condições de sobrevivência do ser. E eu vou provar isso. Ah, é, então, nós vamos caminhar sobre um, um conhecimento que eu diria que é embriogênico. E desse conhecimento embriogênico, né, de embriogênese, né, é o lado que estuda toda a formação do organismo e como que a gente ah, habilita ou desabilita essa formação com o passar dos anos, que é a utilização de coordenadas, né? A gente utiliza gravações na, no mundo para coordená-lo. E com o passar dos anos, a gente percebe que essa coordenação é tão equivalente para os coordenados que a gente fica tão empático a elas que, de uma certa forma, isso se torna automático ou genético, né? Predisposto, né? Então, tudo isso é uma relação de reações orgânicas que constroem vínculo a partir dessa informação. E isso uh, dá para ser mostrado, né, sobre sobre a gente pode ver aqui, ó, né? Uh, Minha apresentação, eu coloquei esse título aqui, ó, Esconde nos Cisons. Cisons são, são vibrações que entram e mexem com o organismo na relação escalar de contrações, né? Então o Z ele é um elemento que emana contração, pede mais ou menos contração, né? Você tem no organismo de ondas, né? Só que essa contração no organismo de ondas, ela pode ser habilitada, né? Você pode gerar a partir de engenharias uma bola para ela. Então, os cisons pode ser transmitido a partir de bolas. O que são bolas? Bolas equivale a coordenadas. Coordenar. Então, o que a gente consegue coordenar? Por exemplo, a gente consegue coordenar a comunicação, né? Tanto é que a gente cria frases coordenadas, né? Mas todas as palavras propriamente ditas entre frases são formas de coordenação. E o que acontece? Quando você utiliza muito uma estação, a ação se,
se está mantida pela repetição. Então, quando você utiliza muito uma ação, né? Quando você escreve muito, por exemplo, você acaba sabendo escrever. Porque você escreve muito. Quando você anda muito, você acaba sabendo andar. O que eu quero dizer com isso, né? Que existe essa configuração de impulsos nervosos, né? Essa relação de composição motora, né? Pelas necessidades de prestar nessa vida. Então, tudo que a gente é uma configuração de prestar. É porque a gente precisa de prestar para alguma coisa. Tá entendendo? Prestar para segurança, prestar para a saúde, prestar para o trabalho, prestar para a família, prestar para o outro, prestar para a reprodução de espécies, prestar para a reprodução de ciências, de conhecimentos, de entretenimentos, de críticas. Então a gente é um prestador de contas. Então nós repetimos uma coisa, ó, porque a gente está prestando conta. E esse pontinho aqui, ó, que não existe fim, não existe fim por prestamento, né? Não existe fim para prestar. Você está sempre prestando para alguma coisa dentro de uma escala de associação. Você está sempre prestando. Não existe o zero aqui nessa escala. O zero, quando você chega no zero, ele te envia para uma outra prestação. Ó. Então, esse fim aqui, então, né, você vai prestando, ele se configura em uma contração fina. Sabe quando a pessoa tem um movimento delicado ou ela trabalha tanto em uma coisa que ela corta alguma coisa bem, ou ela tem um movimento muito rápido, muito fino, muito exato, muito equalificado para servir dentro dessa área, desse contexto, dessas coisas? Então, isso aqui equivale à contração motora que ela adere ao se ligar sinapticamente à necessidade por cognição de contrações repetitivas, né? Então, isso a conta aquece de mente por erro. Então, o erro, ele é um dado. O erro é um dado que aquece o indivíduo para elevar ele à conta de mente para o erro até encontrar o certo mais certo, que é o possível, né? O que é o possível, pessoal? Sendo sincero para vocês, o possível, ó, o possível é o pulso controlado para servir a algo, né? A algo que é visto.
que é visível. Por quê? Por que, que o possível é isso? Porque a gente tem dentro nós somos uma fonte. Somos uma fonte, né? Nós somos uma fonte e dessa fonte o que que acontece? Tudo se torna possível frente ao desescalar dessa fonte. Então, assim como nós somos uma fonte, nós escalamos energia. E aí a gente vê essa energia quando a gente se depara com outra fonte ou quando a gente se depara com os desviadores de energia. Desviadores de energia, que é os devidadores, ó. Por exemplo, você tem uma massa sólida aqui, e aí quando a energia sua bate aqui, ela volta, ó. Ela volta um pedaço. E aí esse pedaço é sensorial, né? Você vê uma reação da sua produção. Totalmente. Só que essa reação da sua produção é uma reação da sua produção que é inversa, certo? Agora, quando existe uma fonte, principalmente uma fonte inteligente, que recebe essa sua energia, acontece efeitos, efeitos de inteligência, que em linhas gerais podem ser descritos pelo alfabeto físico de efeitos, né? Efeitos de ondas. Só que cada um desses alfabetos escreve milhares de efeitos pelas combinações. Vejam só o alfabeto de efeito. Você tem a reflexão, a refração, a difração. Então, olha isso. Ressonância, efeito Doppler. Então vamos pegar aqui, ó. A gente tem o alfa, beta de efeitos, certo? A gente tem ressonância, vamos pôr aqui o Doppler, que a gente não pegou o Doppler. E aí, nesse alfabeto, a gente pode montar todas, montar infinitos efeitos. Como assim? É obviamente com a revolução tecnológica, a engenharia de mobilidade de metais, mobilidade de plásticos, toda essa confecção de impressora unindo elas com desenhos mais facilmente transpostos por scanners, por formas dentro da área de computação, você consegue desenvolver cortes precisos em modulações cada vez mais precisas, e você consegue montar peças de união que fazem interseção positiva ou negativa e constroem, de certa forma, resultados nunca antes vistos quando se trata de fenômenos. E isso só é dado pela união, pela operação de fenômenos que são
normais, né? Que são fenômenos perceptíveis até então, né? E aí você tem uma série de fenômenos e consegue estudá-los pelo efeito de causa e consequência, né? A causa, o que eles causam, qual que é a consequência desse efeito sobre uma determinada matéria. E isso vem sendo feito já há muitos anos naquilo que a gente tem falado sobre os pulsos, né? O que acontece? O ser humano, se ele evolui pelo controle de pulsos. Porque o pulso, ele é a única forma que nos arrisca nessa vida. É o único risco que a gente tem é o pulso. O pulso descontrolado, ele mata. Como assim? Ó, a gente tem essa porta de pulso, essa porta de pulso, essa porta de pulso, essa porta de pulso e essa porta de pulso aqui, ó, que é a pele, né? E aí a gente tem para todas essas portas de pulso, a gente tem raízes de coordenação desse pulso. Então, um pulso X vai decaindo até um pulsinho que vira energia. Que vira energia. Então, um impulsão ele vai decaindo até virar uma energia, né? Exatamente. Só que quando a gente tem, de certa forma, muito desse impulsão, a gente vai fazer o seguinte, né? O que acontece com... Vamos supor que isso daqui é o cerebelo, né? Vamos pegar aqui o cerebelo. Tá vendo? Isso aqui é o cerebelo. Digamos que isso aqui é o cerebelo, né? É o nosso cerebelo aqui, ó. E você tá vendo que ele tem esses vários áustros aqui. É... O que acontece? Ele é assim por conta da evolução, né? De várias contrações. Isso é resultado de uma rede neural. Mas essa rede neural, ela só é dada pela ligação desses elementos sensitivos, né? Como que você liga eles? Você gera um centro motor, né? Então nós temos um centro motor aqui, ó. E aí nesse centro motor, tudo que entra a partir dessas portas é elevado a um centro motor. Só que esse centro motor ele pode ser desenvolvido, né? Então você na linha dos anos você tem um desenvolvimento desse centro motor. Por quê? Por causa da afinação e refinação do indivíduo geneticamente por coordenação transmitida, né? Adaptação e coordenação transmitida em seus materiais genéticos. Agora, o que acontece? Né? Quando você tem pulsos somáticos, você não tem só um pulsão, né? Mas você tem um pulso
que descoordena um campo, que é o seu campo de energia, né? E aí quando ele descoordena aqui, ó, ele faz um desvio algorítmico no seu no seu campo. Esse desvio algorítmico é dado por um delta, né, uma diferença de campo, uma diferença de campo. E aí essa diferença de campo, ela precisa ser escondida, arredondando por estar prevendo mais acontecimente erro. Porque isso é uma interrupção do seu campo. Então, quando acontece uma interrupção do seu campo, o seu organismo precisa de procurar procurar acertar o equilíbrio quântico desse algo no ritmo do seu campo, né? Então, esse delta de campo diferenciou o seu campo, né? Então, ficou meio que diferenciado. Enquanto você não tiver a cura para isso, você vai sentir esse algo no ritmo. Essa bactéria, esse vírus, essa dívida, essa sentença. Vamos lá, dívida, sentença, bactéria, vírus, insuficiência e todos os adjetivos possíveis para confundir o equilíbrio do seu campo, né? Por causa de quanto mais você aprende sobre equilíbrio, mais desequilíbrios tendem a ser desenvolvíveis para você, desde que você não conheça isso. Beleza, então toda esse pulso de ambiente, né? Vamos pôr que o ambiente ele sempre tem os seus pulsos, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma planta. Vamos fazer uma planta aqui, ó. Aí, ó, aqui é a porta. E aí nessa planta, ela vai fazer ramificações aqui, ó, né? Ela vai criar várias ramificações, certo? Então, aqui é uma área comum, né? Área comum. E aqui são áreas fechadas por esses L's aqui, não são? Tá vendo? Áreas fechadas. Quando você bate energia, ela volta aqui, ó. Tá vendo? Então, quando a gente tem uma cavidade fechada, a gente tem um ambiente de uma caixa acústica, né? De acústico. Um ambiente acústico. Ah, mas como assim? Mas é acústico igual estúdio, tem essas coisas assim? Não, é um ambiente acústico porque permite por paredes, mesmo que sejam poucas ondas, refratarem essas ondas. Você tem o fenômeno de onda prescrito, que ó, é reflexão. A onda retorna ao meio de origem
Então, você tem em qualquer lugar que um ponto aqui, ó, que você vendo de cima para baixo emite uma onda, você tem um certo retorno dela, entendeu? Então, isso é uma caixa acústica, né? Uma caixa acústica é assim, ó, em qualquer ponto que você emite um vetor de energia, ela em algum momento vai voltar para você. Vai bater, vai batendo e vai voltando em você, ó. Viu? E aí isso se chama o decaimento previsto. Por que previsto? Porque você vestiu com paredes performadas em geometria, né? Geometria ficou, certo? Então essa geometrificação assediou muito o ser humano, e com o passar dos anos, o ser humano, ele que é geometrificado por natureza, ele que é uma planta por natureza, ele foi se alimentando disso, e esse alimento está na sua contração científica. Mas não é científica, é científica. Porque ele sentiu e ficou nele. Ficou como? Ficou como contrações, linhas de contração, formas de descontração, repetições previsíveis, né? Então tudo que a gente sabe, a gente repete de alguém sábio, né? Por exemplo, quando você está aprendendo alguma coisa, a primeira forma de dizer para você que você é capaz de aprender é repetir aquilo que o informante faz. Por exemplo, o cara vai te ensinar um acorde no violão. A primeira coisa que você tenta fazer é repetir o acorde. É pegar as orientações visuais, olfatórias, mesmo que sejam próximas a zero, labiais, auditoriais e táteis, né? Todas essas 5, elas precisam de chegar a uma conversão de contração para repetir mais perto possível daquilo que o seu professor executa, né? Isso é geometrificação, de certa forma, é você tá tentando fechar o seu organismo para essa artificialidade científica de definição de acordes, né? Não necessariamente que aquilo seja um só, né? Porque a gente pode perceber de outras formas, né? É possível você ver outras notas onde tem um. Você só não vê outra coisa porque tem uma definição, né? Então, isso que eu estou mostrando são relações, definições. E agora, tá vendo essa área aqui? Tá vendo isso? Coloca isso igual a um neurônio. Então, olha só o que, que a gente tem agora, né? Eu fiz a planta, né? E fiz aqui, ó, área comum e área fechada. E agora eu falei que isso daqui é igual a um neurônio. O cérebro, com o passar dos anos, tem aumentado o seu número de neurônios. Então quer dizer que a gente consegue criar neurônios, mas como que a gente cria neurônios? Imagina que você tem uma massa e aí você quer fazer uma massa, você quer fazer sem salgados. Então o que que acontece? Você pega recheio e pega a massa. Beleza. Só que se você fizer
Se você fizer, por exemplo, vamos dizer que a massa é 1 kg de massa. E se você quer fazer 100 salgadinhos, você tem que pegar 1 kg e dividir por 100. Vai dar 10 gramas para cada um, não é? Ou 1 grama. 1 grama para cada um, né? 1 grama cada salgado. Certo. Agora, e aí, quanto de massa precisa ter e quanto de recheio precisa ter? Isso e aquilo. Então, todas essas contas, tá vendo? 1 kg sobre 1 vai dar 1 grama. 1 grama equivale a, sei lá o que, 0,6 de massa e 0,4 de recheio. Então, 0,6 para 1 kg equivale a quanto, né? 1 grama de massa, você vai usar mais ou menos 600 gramas de massa para fazer a receita toda. Então, você vai ter 40 gramas sobrando de massa, por exemplo. E aí, com essas 40 gramas, você vai poder fazer mais salgados ou você pode aumentar o tamanho desses salgados, isso e aquilo. Obviamente, a gente está estereotipando por analogia um comportamento fisiológico, biológico. Obviamente não é assim, porque em biologia, em fisiologia, a gente fala de micro unidade de medida, né? E desses micro, a gente vai ter os neurônios, né? Vamos ver o tamanho de um neurônio. A 10 a 25 micrômetros. Micrômetro. 10 a 25. Então, cara, veja só. Por mais que seja pequeno, esse camarada aqui, ele é totalmente vivo em sentido físico, né? Por mais que seja desse tamanho, o neurônio ele é vivo no sentido físico. Então, vivo por física. Na verdade, física e química e tudo, né? Ele é vivo. Só que, veja só, vou dar um exemplo, né? Um artista. Sabe um artista, por exemplo, um ator? Um ator, ele trabalha com ativação modulada de neurônios. Por que ele trabalha com ativação modulada de neurônios? Porque ele programa a sua rede neuronal para desestabilizar-se perante a diferença do papel que manda, né? Então ele lê o papel e no papel tá falando que ele precisa de ser assim, 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 assim. Então o que ele faz? Ele faz a configuração, né? Aqui, prende aqui. E tudo isso faz o que? Faz uma conta na sua rede neural, né? Então, muitas das nossas redes neurais, elas geralmente têm muita função tangível ao que a gente vê e sente ou compreende do mundo de nós, né? Então, na minha figura, a minha rede neural agora está emanando perto daquilo que eu entendo como
a minha realidade agora. Se eu fizer a barba, já vai mudar alguma coisa. Se eu tirar os óculos, já vai mudar alguma coisa. Se eu me vestir diferente, já vai mudar alguma coisa. E se eu assistir alguma pessoa, já vai mudando alguma coisa. E se eu repetir o que a pessoa que eu assisto faz, já vai mudar alguma coisa. Isso é aprender. Aprender não é prender-se a. Aprender é prender-se a ou não prender-se a. Aprender é você ter a oportunidade de saber prender-se a isso ou não. Tanto é que as pessoas brincam, eu fui na faculdade para aprender os livros. Porque os livros são os professores, entre aspas, né? São os livros, são a relação dos professores com os livros e com os questionamentos que os livros surgiram, e essa oportunidade de se aprender ou se desaprender desse livro para poder conseguir bater com as próprias asas o conhecimento, né? Então você vai na faculdade para aprender ao livro, né? O livro, ele é o terreno, ele representa o terreno científico de uma matéria, de uma especificação. E se você quer especificar mais, você trabalha e escreve um livro. Diga-se de passagem. Então, isso. E isso se dá ao nome de sinapses. E aí, o que são as sinapses e essas coordenações? Você percebe que sinapses são linhas de uniões e interações complexas de neurônios. Eu não falei que isso daqui é um neurônio. Então, quando eu quiser criar uma complexidade de neurônio, eu vou precisar de encaixar as peças aqui, né? Só que se eu tiver neurônios que estão com peças diferentes, né? Então, eu tenho esse neurônio, então, o que acontece? O neurônio para nós agora, ele vai de 0 a o infinito. Por quê? Porque essa peça daqui, ela pode ser modificada ao infinito. Então, como que eu caminho para o infinito, ou como que eu deixo a sociedade caminhar para o infinito? Eu deixo a sociedade livre. Mas livre é meio ruim, não é? Não, desde que seja livre num sentido de sobrevivência, né? Num sentido de manutenções. Vejam só, se a gente sabe que um neurônio ele equivale a gente pode fazer essa assimilação. Por exemplo, esse aqui é o neurônio 0 e esse aqui é o neurônio 1. O neurônio 1. Por exemplo, eu coloco uma porta aqui. E aí o 2 vai ser isso daqui, o 3 vai ser isso daqui, o 4 vai ser isso aqui. E aí, sucessivamente, né? Eu tenho eu tenho uma... Eu tenho... eu tenho...
uma fábrica de neurônios. Não, eu tenho neurônios ao meu gosto, né? Vamos pôr assim, neurônios ao meu gosto ou à minha medida. Só que ao meu gosto, a gente assassinou ao meu gosto. Não existe mais seu gosto. Agora eu quero entrar nisso, né? Quem falou que existe seu gosto? Isso é bom e é bom para todo mundo. Quem há de falar que isso aqui não é bom? É um montador, é um desmontador de neurônio montado. Né? A gente tem sim essa coordenação de assassinar os neurônios, coordenando-os na medida que a gente esconde a, a modulação. Né? É isso, essa é a receita, é assim que é feito e continuará sendo feito assim. Como assim? Ah, é assim que é, pronto. Ah, o que é isso? Ah, isso é isso. Isso é isso. Então, quando você, ao seu gosto, você haveria de experimentar. Só que quando você não experimenta, mas você tem um conjunto de experiências, né? Você tem um conjunto de experiências, você assume esse neurônio ou esse papel. E às vezes você nem critica se ele é bom ou ele é ruim, porque ele é experiente, né? Ele tem mais pessoas aqui, ó, mais neurônios formados entre as pessoas que sobreviveram para dizer que isso é bom. E você consegue desformar o seu neurônio, você basta se afastar dessa informação, porque é uma informação de contração neuronal, né? E é assim que funciona o controle de impulsos, né? Vou dar um simples exemplo aqui, ó. Você tem aqui o seu ouvido, né? Aqui o ouvido. Não, tá muito ruim esse ouvido. Seu ouvido aqui. Tá vendo? Tem um buraco aqui que entra som. Né? E aí o que acontece? Sobre você tem um campo de energia. Né? É o campo de vibração própria do seu organismo. Quando vem um som desconhecido, ele bate aqui, ó, choca aqui, ó, dá aquele efeito assim interruptível, né, no seu campo de energia e ele entra muito rapidamente, né? E aí esse choque vai afetar seu campo de energia. Como? Ele vai doar energia. Só que quando esse barulho entra, o que acontece? Ele vai ser percebido juntamente com essa diferença de energia causada e para onde que ela está indo, né? E aí o que acontece? Quando um som ele é produzido, o organismo ele tenta comer esse som. E sabe o que é comer o som? É fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Ó? Isso aqui é comer som.
Tá vendo? Até digerir o som. E o som virar um pontinho assim, ó. Esse pontinho vai ganhar definição com base nas contrações visíveis. Por quê? Porque essa sobrecarga que entra, ela vai virar movimento. Então, sobrecarga é igual a movimento. Só que esse movimento, até que ele consiga ser coordenado, você precisa de fazer o download do ritmo, né, no seu organismo, desse ritmo, dessa informação. E esse download é, sobretudo, essa digestão, né, esse processo de quebra dessas rimas, elevando elas a um conjunto de neurônios conhecidos para que eles consigam, dentro da plasticidade neuronal, coordenadas para gerenciar os movimentos que eles que estão compositivos nele. Esse é o tal do Viron, a escala do Viron aqui. Então ele pode ser positivo ou negativo. Vou dar um exemplo que vai ficar muito fácil para você, né? Você não consegue ler com música. Você não consegue trabalhar com uma música dependendo do trabalho, né? E dependendo da música. Aí você coloca uma música que você gosta, o seu cérebro vai pegar essa carga e vai conseguir fazer com que essa sobrecarga seja coordenada, porque você tem músculos fortes que coordenam a essa energia para essa trilha de atividade, né? Agora, quando você tem nojo de uma música e ela tá tocando, se você não começar a se converter a essa música, no sentido de fazer a conexão com ela para se manter estável, até cantar ela, soar ela, fazer alguma coisa assim, você vai sofrer de desvio, de derrupção de som. Isso é sazonalidade, né? Por isso que a planta, não importa a temperatura que ela esteja, ela está correndo sempre para o sol. O sol ele pode tocar um funk, pode tocar um pagode, pode tocar um axé, e a planta tá lá assim. Ah, é sol. É sol. É sol isso. É porque a planta ela utiliza essa energia, seja em qual ritmo for, para coisa. Nós temos uma predisposição de nos converter a um tipo. E aí a gente perde os outros tipos e fica sendo um tipo só, né? Aí a gente é prejudicado, a gente é desarmado, a gente julgam a gente, bate na gente, incriminam a gente, dizem que a gente está incorreto ou correto, diga-se de passagem, mas isso é questão de adesão ou não, né? E isso quem sabe muito bem é cientista, os sentidos do organismo. Então, esconde nos sazons, né? Então, vejam só. Quando a gente tem a condição, a condição para que algo seja, para que
algo seja, a gente tem um neurônio formado, né? Então esse neurônio formado, se você chega e aí existe esse neurônio formado aqui, ó. Você sobre esse é igual a x. X é maior ou igual a 6? Se sim, ele está apto. Se x é menor ou igual a 6, né? Você está. Ó, se x é menor que 6, você não está apto, né? Isso aqui é mais ou menos uma relação de sala de aula. A sala de aula ela tem isso, né? Ela é um neurônio central que forma redes neurais, né? Neurôniozinhos. E aí existe toda essa comparação. O seu papel com o papel de um professor, com o papel de um gabarito, com o papel de alguém que sabe. Agora eu vou te mostrar como as palavras são equivalentes a esses neurônios definidos, né? Como que as palavras são neurônios definidos e funcionam como escalas e são condicionais, tá? Então, um indivíduo, às vezes ele tem toda a energia ou ganha toda a energia, mas em algumas situações ele está com baixa de alguma coisa. Esse alguma coisa aqui equivale a um neurônio pela descrição que eu estou colocando, né? Palavras são iguais a neurônios definidos. Então você está com baixa de. Aí começa o trabalho do examinador, né? Energia, beleza. Energia eu sei que é, mas é qual tipo de energia? A energia tipificada em relação ao ganhos, né? Ganhos de energia. Obviamente você está com baixa em ganhos de energia por alguma coisa. E por qual coisa? Quem dá energia a princípio é o prato de comida. Então você tem um prato de X comida, não é mesmo? Né? Esse comprimido aqui, ó, comprimido, desesconde-se em, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o arroz, o feijão, a carne e salada, né? Esse é o elemento básico. Esses são os 4 elementos básicos dessa composição aqui em proporção, certo? Agora olha só, veja bem, né? Ar respira, pós, né? A gente tem algum elemento aqui, lembrando roda, né? Arroz, aros, né? Aros. Aros são coisas que são, né? São essas capotas aqui que colocam um pneu, né? Então isso são aros. Aros são formas de colocar pneu. O feijão, ele geralmente é a borracha, né? Feijão. É o efeito de João. Efeito do João. Feijão.
freio de chão. Quem que é o freio de chão? Não é a borracha? Então, o arroz, a borracha, a carne, né? Sairna. Como que você tem essa sairna e a sealada, né? Então, você tem um eixo aqui. Esse eixo provavelmente é a carne e a sailada quando você tem alguma salada, né? Se você ir ali, vai dar alguma coisa, né? Se ali, a dar alguma coisa, né? Folha, papel, palavras, recargas de neurônio. E então, você tá vendo que a vida ela tem essa relação, ó. E isso aqui é relacionada às aplicações de inteligências movimentadas por empresários e pelos valores de reorganização e manutenção de coisas semelhantes a essa, que é o indivíduo. E é assim que a ciência é montada, né? Eu já falei, né, que esconder uma condição, né, uma condicional, é igual a repetir. Então, quem sabe, quem é inteligente, ele repetiu muito alguém e hoje ele está vivendo condicionado a essa inteligente. Ele cria condição de ganhar dinheiro por essa parte de inteligência, por repetir alguém, porque ele tem esse esconderijo sináptico. Não é que ela nasceu assim. E a gente tem que falar sobre isso agora, porque muita gente hoje em dia vende a relação para os pais, né? Olha, fica tranquilo, seu filho nasceu inteligente, seu filho nasceu acima da média, isso aqui. Não é. Isso são processos de repetição, né? Não tem esse negócio de nascer repetitivo. Talvez a mãe, né, ou sei lá, aconteceu alguma coisa de processos que o útero já assimilava, né, dentro do algoritmo. A gente sabe que células estão vivas. Se células estão vivas, você tem como você dar estímulo para células aprenderem a lidar com esses estímulos. A gente pode falar disso, e isso é mais digno e mais honesto do que falar essas palavras de esconderijos, né? Você generaliza, você cria um castelo e generaliza esse castelo dizendo que alguma coisa aconteceu assim. Ele é um diferente, ele é um super, o herói. Ele nasceu com gene X. Ele é um mutante. E não é assim que faz, né? Não é assim que a gente brinca. A gente dá pra gente brincar mais próximo do auxílio que a gente pode dar para as pessoas, né? Acordando as pessoas para essa relação honesta, né? Se a própria ciência é uma brincadeira do ser humano de levar as coisas a uma estação
de coordenadas e para quê? Para arredondando por estar prevendo mais a conta que esse da mente erro esconde dos alunos. O que é isso aqui? É o sistema coordenado. Coordenado de fora para dentro. Porque, obviamente, no nosso organismo, por sermos sistemas, a gente já está totalmente coordenado. Porque a gente é geometrificado, a gente é feito geometrificadamente. Nós somos o centro do saber, enquanto nós somos seres vivos. É nós que sabemos mais de tudo que pode nos contar. O problema é que a gente tem os assaltos dos saberes, né? Quando você deseja que seu pai fosse um pai rico como o cara da televisão e você começa a imitar o cara da televisão, você irrompe o seu organismo e começa a criar um ser inteligente com base na personificação daquilo que você gostaria que houvesse na sua vida, né? E isso é doença. Na verdade, isso é você encontrar doença em si mesmo, né? Diga-se de passagem. Mas por que as pessoas fazem isso, né? Porque a sociedade ela não está bem organizada. Tanto é que as pessoas mentem umas para as outras, tem pessoas desempregadas, pessoas que precisam de ajudas, mesmo sendo pessoas, né? Assim, ajuda, na minha opinião, ela não deveria ser alguma coisa que seja palatável de ser dada como uma fala, né? Eu preciso de ajuda. Não, a ajuda ela deveria estar pronta antes mesmo da pessoa precisar. Ela não deveria ser uma coisa que se pede, mas uma coisa que se busca. Essa é a minha opinião. Com a sociedade crescendo para o lado de transporte, para o lado disso e daquilo, uma coisa tão básica que é as ajudas para, né, só você pensar, uma criança, ela, poxa, é obviamente que ela vai precisar das coisas que a gente quer que ela tenha, as experiências que ela tenha, né? O pai coordena os filhos. E se o pai não deixar, né, convicto de que a criança pode buscar as coisas, qual que é o motivo de ter os filhos? Qual que é o motivo de ter inteligência? Qual que é o motivo de, de ter fazer as coisas, né? Se você não quer a perpetuação das mesmas, né? Só que como que o filho ele vai fazer isso pro pai, né? Para os pais? Você vai ter que mandar um exército cobrar isso do filho? Não. Você não precisa de mandar um exército. Você não precisa de mandar uma pontuação negativa pro filho. Você não precisa de falar não pro filho, né? Você pode ser mais humano, né? Você tem condição de
montar essa ajuda, né? Se você está precisando de ajuda, quais ajudas um indivíduo pode precisar, né? E aí organizar isso de tal forma que as pessoas não precisem pedir, né? Pedir ajuda é, é meio que não obter a ajuda certa. Quando você precisa de pedir ajuda, você não consegue a ajuda que você precisa. Essa é a minha opinião. Se eu tiver que pedir ajuda, eu não vou conseguir a ajuda que eu preciso, porque existe muita mentira no pedido. Quando eu me dirijo a você, ó, me ajuda aí, dá like no vídeo, faz isso, faz aquilo. Quando eu faço isso, eu estou eu não estou. Você vai me interpretar de uma forma que às vezes vai ter carência daquilo que eu preciso, né? E o que eu preciso mesmo não deve ser falado, deve ser sentido e buscado o atendimento, né? Quando eu falo e você, por exemplo, eu preciso de dinheiro e você vai lá e me dá R$ 5, aí eu pego o 5 e falo assim, pô, mas isso aqui não vai dar. Tem que pedir de novo, né? Entende? Então, quando eu falo assim, quando você não necessita falar e você começa a ser ajudado, essa ajuda vai até eu falar assim, ah, pronto, agora eu estou bem. Estou satisfeito. Não tenho. Agora eu posso ajudar. Agora eu posso ajudar, né? Mas é porque só existe duas: ou ajuda, ou recebe ajuda, ou ajuda. Não tem entre isso. Isso é imperfeito, né? Ah, você tá mais ou menos, mas pode ajudar. Isso é imperfeito. Não vale a pena. Não vale a pena receber a ajuda de alguém que precisa de ajuda. Isso não vale a pena. Pessoal, vamos definir. Não vale a pena. Mas para isso a gente precisa definir. A gente precisa de entender quais são as ajudas, né? Não é à toa que a pessoa lê a Bíblia, ela tem a Bíblia, ela tem o filho, o bebê, o, o filho, ele é, ele emana as ajudas necessárias. Ele descreve antecipadamente aquilo que nós precisaremos. Ele é o nosso futuro. É o nosso futuro. Nós seremos, é, retornaremos bebês, obviamente. Então, ah, precisa de legislar, precisa de ter, precisa de atenção para isso, né? E são coisas que a sociedade ela não entende. Ela não entende que as pessoas não têm que ir pedir, né? É errado você criar um centro de pedidos. Ah, temos os pedidos aqui. Ah, vai na igreja fazer pedidos. Ah, ajoelha aí para fazer pedidos. Pede aos santos e anjos. Ah, sei lá onde, pede. É errado. Não é certo isso. É, não tá funcionando. Não tem que fazer pedido. Ah, pediu e recebeu, mas não deu conta do que recebeu. Ué, mas se eu tivesse recebido, eu não estaria precisando pedir. É óbvio, né? Veja com a verdade, encare a vida como, né? Vamos encarar a vida como ela é, né? É sim ou não. Eu peço até eu poder ajudar.
né? Eu quero, ou eu sou um ajudante ou eu sou um pedido, né? Ou eu sou um ajudante ou eu sou um pedido, né? Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você, né? Não tente mostrar, não tente dizer que a pessoa é uma coisa se você não quer que diga que você é. Então, é assim, pessoal. Se você só pode ajudar alguém, você só pode ter filho, você só pode ter é, coisas quando você tem de sobra, né? Isso é explicado, né? Então precisamos de entender que esses recursos de definição, né, eles são baseados na observação dos cuidados que mantêm a vida, que são a revolução agrícola, é, alguma. Na verdade, todas as tecnologias relacionadas à revolução industrial elas são para melhorar, para impactar, para servir, para ajudar a revolução agrícola, a agricultura e, e a tecnologia. Por quê? Porque percebeu que tinha muita gente ficando doente de só agricultura. Então, você trabalha na agricultura, quando precisa, você é ajudado pela tecnologia, agricultura, tecnologia, e aí a gente forma uma inteligência, né? Um meio de inteligência, né? Um sistema de manutenção, né? E aí é assim que precisa ser, né? Mas não tá sendo assim, né? É, é complicado. Porque o ser humano ele não nasceu para pedir ajuda. Ele não dá para pedir ajuda e receber a ajuda que você precisa. Eu sinto muito para quem acredita nisso, ele está acreditando numa falsa, numa mentira, numa promessa. Não dá para você pedir ajuda e receber a ajuda que você precisa. Não dá porque você não sabe o que você precisa, você não sabe descrever o que você precisa, você não tem ideia do que você precisa. Somente quem sabe quem você precisa é o seu organismo. É o seu organismo que sabe. O seu organismo que sabe. Não é você. Você é fruto de uma manipulação tremenda, né? Cheia de definições e apurações que às vezes fazem com que você seja mais contaminante para si mesmo do que os outros. Ah, eu preciso de droga, mais drogas. E às vezes não é isso que você precisa, né? O seu organismo, você tá falando isso porque você só tá você tá preso aqui, ó. E aí essa prisão aqui tá te matando e você tá falando isso que quer se matar. Porque essa parte aqui só quer uma coisa. E não é assim, né? Então vamos entender isso e melhorar essas coisas na sociedade para que as pessoas possam formar os seus centros sociais, os seus centros de uma maneira que seja coerente, né? E não essa frustração para os pais e para os filhos, né? Meu pai foi trabalhar, arrumou um emprego que acabou com a vida dele.
Hoje ele não, não tá com dificuldade de aposentar, o patrão isso, aquilo, ele, sei lá o que, fulano trabalhou a vida inteira, só que por conta de uma pessoa lá, ela não vai poder receber isso, aquilo, isso, aquilo. Ah, aconteceu isso, aquilo, isso, aquilo. Que isso, cara? Que, que isso, velho? Isso tem acontecido, isso acontece numa sociedade evoluída dessa. Então a gente está enganado. Isso aí nós não estamos evoluindo. Nós estamos no mundo das aparências de evoluções. Na verdade, os sistemas ainda estão precários, por mais que estão recebendo a possibilidade da programação, da utilização da computação, por mais que eles tenham essa possibilidade, eles não têm mais pensamento. Estão esperando a inteligência artificial pensar por eles. E aí vai acontecer mais engano ainda do que se imagina. É porque quem acredita que a inteligência artificial sabe o que a gente precisa, vai acabar encontrando problema em tudo, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!